Querida igreja, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor agora em 1 Pedro, capítulo 2, onde nós estaremos continuando o estudo desta carta. Agora faremos isso a partir do verso 18 até o verso de número 20. Onde a palavra do Senhor diz assim: Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós somos abençoados pelo Senhor. E uma das provas disso, ó Pai, é a bênção de podermos estar na casa do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, para ler a Tua palavra e sermos enriquecidos pela Tua verdade. Por sermos salvos em Cristo Jesus, através da fé que o Senhor nos concedeu. E pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, esteja sempre nos dando alegria, prazer, em debruçarmos diante do Senhor, da Tua palavra, para dela aprendermos. Faça a Tua obra em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tem um filme que conta a história de uma senhora escrava nos Estados Unidos. O nome dela é Harriet. Na verdade, esse foi o nome que ela assumiu no meio do processo da libertação dela, ou da fuga dela da escravidão. Essa mulher, se você depois tiver a oportunidade de ler um pouquinho a respeito da sua bibliografia, vai perceber que ela foi uma cristã. E a grande característica da vida daquela mulher é que Deus, de alguma forma especial, a conduzia. E um dos aspectos importantes da história daquela mulher é que Deus a usou e a conduziu para ser um instrumento de libertação de muitas pessoas que eram escravas. E mais do que isso, de influenciar, até mesmo na guerra civil que houve ali naquele país. Ela é reconhecida naquele país. Ela é lembrada por aquilo que aconteceu através da vida dela e na vida dela. A princípio, ela não compreendia o que Deus queria e aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Mas uma coisa muito interessante, que a história daquela mulher, lendo a sua bibliografia e depois vendo de maneira cinematográfica o filme, é que ela se dispôs. Ela foi alguém que teve coragem. Ela não se intimidou com aquela situação. Apesar de ter no seu corpo várias marcas para intimidá-la. Marcas físicas, além de marcas emocionais, além de marcas familiares, além de marcas relacionais, inclusive com um garoto branco que cresceu com ela e que acabou se tornando seu senhor maldoso. Por que Deus permite coisas como essa? Já fez esse tipo de pergunta alguma vez? Eu creio que todos nós, diante de algumas circunstâncias difíceis, nós chegamos a perguntar para Deus: por que o Senhor está permitindo tudo isso? Ela fez algumas vezes essa pergunta. E creio que em algumas situações nós perguntamos para Deus, não porque duvidamos de Deus, mas porque nós queremos entender a razão, até mesmo para que nós possamos nos comportar de maneira correta diante das circunstâncias difíceis que estamos vivendo. Senhor,
como viver esse momento de maneira fiel. No caso, como ser um escravo e me sujeitar a todas essas coisas, continuando fiel ao Senhor e ao mesmo tempo desejando ser livre. A primeira palavra desse texto, no verso 18, a palavra é servos. Essa palavra ela pode ser traduzida por escravos. Por escravos. Tem uma outra palavra que nós vamos encontrar no Novo Testamento que também é traduzida para escravo. Mas aqui no texto, começa exatamente desse jeito, falando a respeito de alguém que tem um compromisso com uma pessoa superior a ele e que deve ter um comportamento adequado diante do seu superior, não por causa do seu superior, mas por causa de Deus. Em suma, o que nós vamos ver Pedro falando aqui no texto é exatamente isso. Agora, como compreender? Como ser submisso em situações adversas? Como vivenciar tudo isso? Nosso último estudo que fizemos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, nós vimos e falamos sobre o princípio sobre o qual nós devemos obediência e submissão àqueles que estão em posição superior, como autoridade sobre nós. E que devemos fazer isso, diz o texto lá, para o Senhor. Essa mesma expressão nós encontramos em Paulo, quando ele diz como para o Senhor. Considerando que toda a autoridade pertence a Deus e àqueles que Deus concede essa autoridade, toda desobediência a essas autoridades, toda a nossa desobediência injusta à autoridade, vai representar um insulto àquele que é a base de toda a autoridade, a Deus, que diz que nós devemos ser submissos a essas autoridades. Aquelas que nós vimos nos versos anteriores se referem àquelas autoridades que governam, que têm a liderança daquela nação, daquele povo, daquele município. Usando esse mesmo princípio de submissão, nós vamos encontrar Pedro aqui nesse texto, falando a respeito de situações específicas da vida, de todos nós, continuando com a obrigação dos servos em relação aos seus senhores, ou até mesmo com relação aos seus iguais. Mas o princípio é a mesma, sujeitai-vos. Se você for na literatura paulina, você vai ver algo semelhante, quando, por exemplo, no capítulo 5 de Efésios, Paulo diz que nós devemos ser, antes de tudo, sujeitos a Deus, por causa do Espírito dele que nos orienta e nos abençoa. Nós temos que ser sujeitos, marido a sua esposa e a sua esposa ao seu marido, os servos aos seus patrões, os seus patrões aos seus servos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, dando uma ideia de que qualquer que seja a relação nossa, essa relação ela tem em alguma medida a questão da subordinação ou sujeição um do outro. E aqui nesse texto, em especial, do verso 18 ao verso de número 20, nesses 3 versículos, o que nós vamos ver Pedro nos ensinando é que o crente, o cristão fiel e exemplar, ele deve ser fiel, exemplar dentro do seu trabalho, do seu local de trabalho, com aqueles que trabalham com ele, e mais especificamente com o seu chefe. O texto diz que o cristão fiel e exemplar no seu trabalho, ele é submisso e temente a Deus. Observem bem comigo. O texto, como lhes disse, começa com a expressão servos. Servo aqui, apesar de ser traduzido por escravos e não está errado, aqui, mais especificamente, a palavra significa servo de casa. Porque a expressão que está sendo usada aqui, a raiz dela é casa. A expressão aqui é oiketai, ou servo,
Oikos é casa, servo do lar. Aquele que é um escravo dentro do lar, ou aquele que serve aos outros dentro do lar. Algo muito interessante que devemos também observar nessa introdução aqui, é que anteriormente Pedro já havia afirmado para nós que nós somos livres em Cristo. Que Cristo nos liberta. Deus, Ele nos libertou de um tipo de servidão. De servidão ao pecado, de servidão a Satanás, de servidão à nossa própria natureza, que muitas vezes contaminada nos leva a pecar. Mas agora, o que Ele nos mostra é que Deus nos libertou para um novo tipo de servidão. Ele nos liberta de uma servidão que nos traz prejuízo, que nos traz muitas coisas ruins, que faz com que nós sejamos instrumentos de maldade para com os outros, e Ele nos faz servos agora, escravos de Deus, para sermos nas mãos dEle, abençoados e abençoadores. Instrumentos nas mãos do nosso Salvador. Olha só, se nós formos para a literatura paulina, o próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando se referindo à relação dele com Deus, na maioria das suas cartas, ele diz que ele é Paulo, servo do Senhor Jesus, apóstolo de Cristo Jesus. Ele se via como um servo, como alguém que tinha satisfação em ser dependente daquele que era superior a ele. Queridos, nós nunca fomos livres. Hoje nós servimos, como crentes que somos, como cristãos verdadeiros, nós servimos a Deus. E nós servimos a Deus com alegria. Não existe uma servidão pesada ou doída, mas com prazer. Nós fazemos e devemos fazer isso com disposição. Como lhes disse, a palavra aqui traduzida para servos, no seu original, que vem de casa, refere-se a esse escravo doméstico. Mas existe uma outra expressão que também é traduzido por servo na Bíblia, que é a palavra doulos, e que talvez vocês já tenham ouvido muito falar a respeito dela. São duas expressões, uma é diferente da outra. Quando a Bíblia fala de doulos, ela tem uma ideia mais de escravo mesmo. Apesar de que oiketai também é como se fosse um sinônimo de doulos, mas só que este é aquele que cuida das coisas do lar, e aqui o lar de alguém. Observe bem que essas pessoas, elas tinham uma relação de dependência das ordens que eram dadas a elas. Nesse texto, apesar de se referir a aquelas relações antigas que existiam naquele tempo, nos serviços, nos lares daquela época, ela está aberta para as relações de serviço de todos os tempos. Porque a palavra aqui, ela se refere àquele que é escravo ou que serve dentro de uma família, seja ele já alforriado ou livre ou não. Naquela época era muito comum alguém já não ser mais um escravo do lar, no sentido de ser propriedade, mas ao mesmo tempo ele servia dentro do lar. Ele recebia em troca pelo seu serviço. E ele tinha até mesmo o status de servo dentro do lar. Então, o que nós vemos aqui é que o que Pedro está trazendo, apesar de ter uma implicação histórica muito pesada para aquele momento, porque naquela época existiam realmente escravos, e ele fala que a nossa relação com Deus é uma relação de servos que dependem em tudo das ordens do Senhor. Ele diz que a nossa relação, o que no texto é, que nós devemos servir com submissão e com todo temor ao nosso Senhor. Pedro está trazendo aqui apenas uma instrução, mas uma instrução muito bem objetiva para todos os que estão sujeitos a um superior.
sejam eles escravos ou livres, no sentido de que eles estão servindo porque desejam servir. Quando Deus nos arrebata do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele nos dá a bênção de agora vivermos a liberdade como servos dele. Agora não existe mais opressão. Nós estamos livres daquelas coisas que nos oprimia. Mas nós devemos viver como estes livres, servindo a outras pessoas. Como que servindo a Deus? O texto está dizendo que devemos fazer isso aos senhores com todo o temor. Eu não sei se esse texto causa um certo arrepio em você. Porque na medida em que a gente vai caminhando, ele vai falando coisas muito pesadas. Ele vai dizer, tipo, você tem que obedecer ou você tem que ser submissa ao seu Senhor, mesmo que ele não seja bom. Mesmo que ele não seja justo. Nem que ele seja justo ou injusto. Você deve ser submisso ao seu Senhor. E isso diz o texto com temor. Mais uma vez eu quero destacar uma semelhança de Paulo e Pedro. Pedro disse isso, que nós acabamos de ler, e quando Paulo, em suas cartas, aconselha repetidamente que os escravos, que os servos, que os doulos estivessem obedecendo respeitosamente os seus senhores. Pedro não explica aqui o termo temor. Ele simplesmente diz que devemos ter uma atitude de temor. Mas eu creio que o texto, ele sugere que os escravos cristãos estavam servindo a senhores não cristãos. Muito provavelmente havia muito essa situação aqui. E Pedro diz que os escravos devem obedecer os seus senhores ou superiores e assim temer a Deus. Como uma atitude de temor a Deus, como uma atitude daquele que entende o propósito de Deus e Deus como superior a todas as outras coisas. O que é temer? Aqui no texto. Irmãos, o temor, ele é procedente, ele é proveniente de um conhecimento justo do dever que nós temos. Nós tememos quando nós sabemos o que nós tememos. Quando nós temos conhecimento plenamente do que temos que fazer e por causa disso nós fazemos. Independente se somos tratados bem ou não, nós fazemos porque sabemos que esse é o dever, a ordem daquele que determinou que fosse feito. E ainda que nesse lugar não se adicione nenhuma exceção aqui nesse texto, o que a gente pode perceber é que parece que Pedro dá uma ideia de algo subentendido. De que a sujeição devida aos homens, ela jamais deve chegar ao ponto de afetar a autoridade de Deus sobre a nossa vida, como Senhor da nossa vida. Mas ao mesmo tempo, porque nós tememos a Deus acima de todas as coisas, como Senhor da nossa vida, nós devemos demonstrar esse temor a Deus, cumprindo aquilo que é o nosso dever. Os servos, eles devem se sujeitar aos seus senhores até onde Deus permita. E até onde Deus não seja negado. A palavra aqui usada é senhores. E não é a mesma palavra, por exemplo, senhor, que é usada para Deus. Não é. Quando diz senhor, Jesus é uma palavra. Aqui a palavra senhor é a palavra déspota. A gente tem uma interpretação dessa palavra bem negativa, não é? O déspota, aquele que age de maneira inadequada sempre. A palavra no seu original não tem essa ideia. O despotais aqui, o termo deixa implícito o poder, a autoridade
que este indivíduo tem sobre o outro, quase que uma autoridade ilimitada. Denota o senhorio como proprietário e dirigente no âmbito geral sobre a vida de uma outra pessoa. Mas aí o texto diz que nós devemos ser obedientes, não somente se esse senhor for bom e cordato, mas também ao senhor perverso. O tema da submissão à autoridade com boas obras, mesmo a autoridade injusta, ela não é nova na Bíblia. Não é a primeira vez, por exemplo, que aqui nesse texto de 1 Pedro, nós encontramos a ideia de que devemos ser submissos a autoridades, mesmo que quando não são justas. Assim como os escravos devem fazer o bem e sofrer, todos nós devemos fazer o bem, apesar se houver necessidade de sofrer. Dá uma olhadinha, abre aí na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 4, só pula algumas páginas aí para frente. No verso 19, Pedro vai dizer assim: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. E um cristão que sofre segundo a vontade de Deus é aquele que sofre até mesmo diante de um déspota ou de um senhor que pode fazê-lo sofrer por ser um perverso. A Bíblia nos ensina algo que aqui nós precisamos colocar em prática de forma muito clara. O que seria isso? Queridos, nós não devemos e não podemos retribuir o mal com o mal, ou injúria com injúria. Mas ao invés disso, nós devemos abençoar ou fazer o bem. Olha o capítulo 3, ainda de 1 Pedro, no verso de número 9. Olha o que Pedro está dizendo para a igreja, que está sofrendo aí. Está sendo perseguida, injuriada, perversamente maltratada. Pedro diz, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E o texto ainda dá a ideia de que eu glorifico a Deus em qualquer circunstância e ainda espero bênção. E essa herança que vem, que é a bênção, ela não vem dos homens e nem dos senhores da terra. Essa bênção vem de Deus, que nos ensina. E na medida em que obedecemos, recebemos de Deus, o texto diz, bênção. Sabe, uma coisa que muitas vezes nós queremos é recebermos bênçãos dos homens. E nem sempre Deus está querendo nos dar bênçãos através dos homens. E Deus inúmeras vezes permite que nós estejamos vivendo sobre laços de perversidade, de pessoas que não são boas nem cordatas, para que nós possamos exercitar aquilo que tem a ver com a nossa vida com Deus, o nosso testemunho. Você já pensou nisso? Que Deus pode usar o seu testemunho diante desta situação, agindo de maneira correta para o bem dos outros. Pastor Hernandes, ele tem um livro chamado Com os Pés no Vale e o Coração no Céu. É a exposição dele de 1 Pedro. E ao analisar esse texto, ele faz uma consideração muito pertinente. Ele diz que essa atitude dos cristãos escravizados, lá naquela época, ela foi tão importante, deles serem submissos aos seus donos, aqueles que eram senhores sobre as suas vidas, que isso impactou o império. E os historiadores dizem que provocou a maior de todas as revoluções,
a revolução do amor que a tudo vence. Quando nós oferecemos o bem àquelas pessoas que nos dirigem o mal, nós somos recompensados por Deus. Abram, por favor, em Lucas capítulo 6, verso 32. Essas são palavras do Senhor Jesus. E elas são muito importantes para nós aqui agora. Jesus diz, com referência a amor ao próximo: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Verso 32. Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. O que o Senhor Jesus diz é: se você só for fazer bem e amar pessoas que te amam e fazem o bem para você, você vai ser igual a qualquer incrédulo que tem a tendência da retribuição e fazer do mesmo jeito. Você não tem diferença nenhuma. Verso 34. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Verso 35, as palavras de Jesus são: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para os ingratos e maus. Observem bem que o que Deus está nos ensinando, o que o Senhor Jesus está nos ensinando, é exatamente aquilo que nós devemos viver. Foi o que Jesus fez. Ele está nos ensinando aquilo que o próprio Deus demonstrou de maneira clara. Nós agíamos como inimigos de Deus, não considerando a Ele, desprezando a obra de Cristo na cruz, não considerando o seu amor para conosco, o seu favor que diariamente nos sustenta, que nos faz viver, que nos faz caminhar. Mas Ele, não considerando nada disso, Ele resolveu nos amar e nos dar o que de mais precioso Ele tinha. Ele retribuiu o bem enquanto fazíamos o mal. Paulo, em Romanos capítulo 5, diz: quando nós ainda éramos pecadores, Deus resolveu nos amar. Esse é o exemplo. Quando nós suportamos injustiça fazendo a vontade de Deus, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos abençoa. A ideia aqui de suportar injustiça não significa que eu não tenho valores ou eu não posso reivindicar meus direitos. Mas significa que eu não posso fazer o mal para reivindicar o meu bem. E se alguém tem autoridade e pode exigir algo de mim, eu devo ser obediente a isso. Porque isso é que é justo. Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus também nos diz algo muito importante nas bem-aventuranças. Ele diz assim no verso 11 e no verso 12: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Deus dizendo aos seus discípulos, e disse: olha, esse princípio não é novo. Os meus profetas já entendiam isso e já vivenciavam isso. Eu estou mostrando que é isso. Esse é o princípio. Qual o princípio? De que nós devemos viver esse princípio porque Deus se agrada. Nós devemos fazer isso
Porque nós compreendemos a graça de Deus na nossa vida e a alegria de Deus em ver a nossa obediência. Esse é o segundo ponto que nós temos que ver aqui. Verso de número 19 diz: pois isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente. Uma coisa graciosa diante de Deus é isso que Pedro está dizendo aqui no texto. 2 vezes Pedro usa a frase isso é grato. Aí no começo do verso 19 e depois no finalzinho do verso 20. Está escrito lá de novo, isso é grato. E nas 2 oportunidades ele fala sobre sofrer injustamente por fazer o que é o bem. Tanto no verso 19 quanto no verso 20. O que você está experimentando ou não retribuir o mal com o mal é uma coisa linda aos olhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus olha e se alegra quando eu não retribuo o mal com o mal, quando eu não retribuo injustiça com injustiça. Mas pelo contrário, quando eu retribuo o mal com o bem, a injustiça com justiça, quando eu sou um instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida dos outros, Pedro diz, Deus gosta disso. Deus se alegra nisso. Já imaginou se o apóstolo Paulo tivesse medo da maldade dos homens que não conheciam a Deus e que iam ouvir o evangelho no dia seguinte do seu ministério, na medida em que ele caminhava pela cidade? Porque ele sabia que ia enfrentar pessoas que eram exatamente como ele foi no passado. Um homem que não conhecia Deus, que não tinha temor ao Senhor, que odiava a mensagem a respeito de Cristo, e aqueles que seguiam a Cristo, e aqueles que proclamavam o Evangelho de Cristo. Paulo foi alguém que maltratou esses cristãos. Já imaginou se agora ele crente, ele dissesse, não, eu não vou pregar porque eles vão me bater, eu não vou fazer o bem para essas pessoas porque eles fazem ao mal como retribuição. Ele diz, não, eu vou fazer o bem porque isso é grato ao Senhor, eu vou fazer o que é correto porque isso é grato ao Senhor, eu vou amar essas pessoas porque isso é grato ao Senhor, eu vou me dispor para com essas pessoas porque Deus me usa como instrumento nas suas mãos. Isso é grato ao Senhor. Está vendo a perspectiva que Pedro quer que nós olhemos para as situações adversas da vida que nós temos? Nós somos perseguidos e tantas pessoas fazem coisas ruins contra nós, irmãos, no dia a dia. Muitos de nós sofrem esse tipo de coisa até mesmo dentro de casa, dentro do lar. Mas se você quer colher alguma coisa boa do Senhor, inclusive a transformação do coração daqueles que estão sendo injustos, estão maltratando, estão sendo perversos, se você quer a mudança desses corações, espere que isso ocorra como proveniente de Deus. Deus nos usa. Deus nos usa certamente, mas é Ele quem muda as pessoas. Ele nos usa na medida em que somos aqueles que fazemos a vontade do Senhor. O que acontece quando alguém é maltratado por fazer o bem? Pedro aqui está nos respondendo a suportar a injustiça. Ele usa as palavras sobre a escravidão para chamar eu e você, para nos chamar a temer a Deus e perseverar em amar e servir aos outros pela causa de Deus, mesmo quando isso traz para nós dificuldades, prejuízos. Em alguns momentos, defender a nossa fé traz para nós prejuízo. Muitos prejuízos.
atitude dos escravos, lá no passado, impactou o império e as novas leis a respeito deles. Quando nós suportamos injustiça, por amor a Cristo, Deus pode nos usar. O texto diz, suportando injustiça por motivo de sua consciência para com Deus. Essa expressão é muito significativa aqui. Nós devemos suportar dificuldades por causa da nossa consciência, não primeiramente por causa dos outros, mas por causa de Deus. Por causa de Deus. Suportar crueldade e dureza por medo ou covardia não é necessariamente louvável. Não é. O texto aqui diz que não é. Porque alguém está te maltratando, ou por medo que você está de ser mais maltratado, ou por covardia de assumir aquilo que você tem que assumir como responsabilidade. Simplesmente porque você tem medo, ou porque você é covarde, isso não é louvável. Esse tipo de submissão não obtém o elogio de Deus. De jeito nenhum. É o que Pedro está dizendo. Nós recebemos o seu elogio quando fazemos isso por causa da nossa consciência diante de Deus. Irmãos, se nos submetermos porque estamos tentando honrar o senhorio de Deus, essa submissão é louvável, mesmo em tempos de dureza e de crueldade. Olha só o que diz o verso 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. É o seguinte, é um louvor muito pequeno suportar com submissão um castigo justo. Quando você fez alguma coisa errada, alguém vem te disciplinar e você diz, eu vou aceitar o castigo. O texto diz, você não está fazendo nada demais. Você fez o que era errado, merecia o juízo, o castigo, então você não está fazendo nada demais. Você simplesmente tem que aceitar e pronto. O que Pedro está fazendo aqui é um contraste com aquela pessoa inocente que espontaneamente suporta os erros dos homens para com ele, unicamente porque teme a Deus. Porque sabe que o Senhor julga todas as coisas, e é Ele quem pune. Paulo em Romanos diz que o juízo pertence a Deus. A expressão que ele usa é vingança, pertence a Deus. Os primeiros leitores da carta de Pedro parecem estar sofrendo injustamente. Esse é o contexto. Tentam fazer o que é bom e ainda assim são esbofeteados por isso. É isso que ele diz aí. Se vocês sofrerem por fazerem o bem e suportarem, isso é louvável diante de Deus. É o que Pedro está dizendo. Ele vai repetir isso algumas vezes na sua epístola. Capítulo 3, verso 14. No capítulo 4, verso 13 ao verso 16. Além disso, na segunda metade do versículo, Pedro repete as palavras de Jesus, dizendo, se fizerdes o bem aos que vos fazem o mal, qual é a vossa recompensa? Lucas capítulo 6, verso 33. Se, entretanto, ele diz, quando praticais o que é bom, o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Aí ele continua, ele diz de novo, e isso é grato a Deus. O que ele está dizendo é que há um benefício para aqueles que sofrem por estar fazendo o bem.
Crente, servo de Deus, cristão autêntico, não tenha no seu coração tristeza se você tiver que sofrer por fazer o que é correto e que é bem diante dos olhos de Deus. Mas sinta tristeza, vergonha, se você estiver se escondendo do sofrimento, e para se esconder do sofrimento, está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Para que nós obtenhamos a bênção do Senhor, no capítulo 3, verso 9 de 1 Pedro, Pedro diz que nós devemos agir de maneira justa, não pagando mal por mal, não pagando injúria por injúria. Nós já lemos isso. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados a fim de receber bênção por herança. Queridos, se você for no verso de número 21, nós não vamos caminhar nele. O que Pedro vai nos mostrar é o exemplo de como tudo isso acontece, como é possível isso. E o exemplo é Cristo Jesus. Cristão, meu irmão e minha irmã, se você sofre por fazer o bem, você será generosamente recompensado por Deus no final. Jesus disse que aqueles que o seguem sofrerão. E muitos de nós e de irmãos que já viveram na história da igreja e que ainda viverão na história da igreja, sofrerão por fazer o bem. Pedro, ele nos lembra do amor de Deus imenso, imensurável, sem medida, por nós. Esse amor grandioso em todas as provações. E é esse Deus que mostra a promessa de que um dia Ele vai corrigir todos os erros. Porque ninguém pode tirar aquilo que de Deus foi nos dado como promessa. Vamos orar. Coloque-se de pé, por favor. Ó Deus, nós estamos diante de um tema que é um grande desafio para nós, Pai. Porque a tendência do nosso coração é sempre defender-nos a nós mesmos de todas as coisas, de todas as maldades. E nós sabemos que, em última instância, isso não é errado. Mas nós não queremos, ó Pai, e aprendemos que não é certo assumirmos o Teu papel. Não nos permita, ó Pai, fazer o mal sobre a vida daquele que nos faz mal, ou agir com injustiça sobre a vida daquele que age de maneira injusta. Mas que, pelo contrário, pelo bom agir, pelo amor profundo do nosso coração, que nós possamos continuar, ó Pai, a ser instrumento nas Tuas mãos para abençoar até mesmo esses que não têm trazido bênção sobre a nossa vida. Nos ensine, ó Pai, a sermos obedientes àqueles que são superiores a nós, como ao Senhor, e como a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, permita que a Tua igreja seja reconhecida por esta vivência correta da dependência do Senhor. E dê-nos a tranquilidade de sabermos que se alguma coisa precisa ser tratada, se alguma vingança precisa existir, isso depende do Senhor, do seu julgamento, do seu ato de justiça. E que nós possamos descansar assim, vivendo segundo a Tua orientação, contida na Tua palavra, o sustento do Teu Espírito, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que te pedimos isto. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós hoje,
e para todo sempre. Amém.